Boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar a aula aqui. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Tá aparecendo a tela aí? Eu já vou tentar abordar um pouco diferente. Eu fiz também abordar a aula de uma forma um pouco mais diferente. Eu também fiz aqui uns códigos para a gente ver a questão da compilação do conteúdo em si, né? Não ficar só na questão de slides. Né? Os tópicos da aula de hoje vai ser as seções, null e arrays, que são matrizes. A gente tem as estruturas de exceção, que são basicamente exceções. O que são exceções, no caso? Né? São possíveis erros que podem vir a ocorrer no seu código devido à codificação, ou seja, você programador colocou alguma coisa errada no seu código, por exemplo, você numa variável inteira, você colocou um valor string, então você acessou um índice de um array que não existe. Por exemplo, um array tem 5 elementos, você acessou o elemento 6. Mas como é que você acessou esse sexto elemento se seu array só tem 5 elementos? Então é um erro de codificação seu. Foi cometido por você, programador. E também tem os erros de entrada incorreta. Por exemplo, eu fiz um código, vou agora aqui por Eclipse, eu fiz um código que ele basicamente aqui pede, vai colocar no terminal aqui, pedir para o usuário digitar seu nome, aqui nessa linha de código, eu crio uma variável nome, recebe o tipo string, e eu também peço ao usuário que ele digite a sua idade. E eu crio a variável idade inteira, né, para receber um valor inteiro. E no final eu vou exibir na tela o system.out.println, o nome e a idade dessa pessoa. Vou executar aqui o código. Para executar, você pode vir aqui em Run e vir em Run de novo. Ou então, ir direto em Ctrl F11. Pronto. Aqui, né? É questão simples, né? Digite seu nome, eu vou digitar meu nome. Matheus. E a minha idade. Tenho 19 anos, vou digitar o número 19. Ok. Deu certo, o meu código foi compilado. Mas como a gente está querendo falar de exceção por uma entrada errada, vamos executar de novo aqui o código. Eu vou digitar meu nome novamente, Matheus. Vai receber o meu nome. Tá no tipo string, Matheus. Mas aqui em digita sua idade, eu não vou digitar a minha idade. Eu vou digitar, por exemplo, a palavra oi. O meu código dá erro. Por que dá erro? Porque essa variável, a variável idade, ela não está esperando um tipo next line, né? Ela não está esperando um conjunto de caracteres, ou seja, um string. Ela está esperando o tipo inteiro. Por isso que vai ocasionar o erro. Então, a questão do tratamento de erro vem tanto para a questão de erro de codificação, quanto para tratamento de entradas incorretas. Porque eu programador, né? Eu fiz o código, eu sei que isso aqui eu tenho que digitar um número, né? Na parte de digite sua idade, eu tenho que digitar um valor numérico. Mas a pessoa que está, por exemplo, vendo esse código, pode não ter noção disso e digitar por exemplo, 19 anos vamos executar de novo aqui. Aqui, digite seu nome, Matheus. Vamos supor que eu sou uma pessoa que estou vendo esse código pela primeira vez, eu não sei que em digita sua idade eu tenho que digitar só o valor 19, né? Que é a minha idade. Eu digito 19 anos.
Sou Matheus, eu tenho 19 anos. Bom, basicamente a questão de exceção se trata basicamente disso, né? De erro de codificação e erro devido à entrada incorreto, né? Quando esse erro ocorre, esse erro de exceção ocorre, né? Basicamente o Java ele gera uma mensagem de erro no teu terminal. O nosso aqui, vamos executar de forma errada, né? Matheus, aqui eu vou digitar um valor no string. Oi. Aqui, exception intro-ed. Isso aqui é mensagem de erro. Foi um erro na entrada do valor, entrada de dados, né? O próprio compilador Java, ele volta para você, programador, a exceção. E também entra, na questão de exceção, também entra mais uma responsabilidade do desenvolvedor, né? Que é prever essas exceções e também implementar o tratamento de exceções. A gente vai ver mais à frente, né? Aqui, basicamente, tem outro exemplo, né, de possíveis exceções, né? Que não informar o nome, o sobrenome, o usuário inserir um valor que não corresponde ao tipo esperado, por exemplo, como eu fiz naquele exemplo aqui, né? Eu digitei um valor string para uma variável que estava preparada para receber um tipo inteiro. Se não houver mais entrada disponível para leitura, você está digitando outro valor, né? Tem as exceções comuns aqui, que são basicamente os erros causados por falha na codificação, em entradas incorretas. Foi o que eu falei anteriormente. Quando o erro acontece, o Java novamente interrompe a execução e gera uma mensagem de erro. Foi aquilo que eu acabei de mostrar, né? Aqui a mensagem de erro aqui, input mismatch exception. Para lidar com essas situações, a linguagem Java oferece uma variedade de classes de exceções, né? Ou seja, tipos de exceções, basicamente. Aqui a gente tem a estrutura da declaração de uma exceção, né? A gente tem a parte do try, que a gente vai colocar o código que pode vir a lançar a exceção. O catch, que dentro desses parênteses, né, a gente vai colocar o tipo de exceção e o nome dessa exceção. E dentro dessa estrutura catch, a gente vai botar aqui, ó, o bloco do código que captura essa exceção e que trata essa exceção. A gente tem basicamente a explicação do que eu acabei de falar, né? Aqui em forma textual. E agora a gente entra também em outra nomenclatura que a gente pode estar usando quando usa essa estrutura try-catch, que é o finally, que é basicamente um bloco de código que vai executar qualquer que seja a linha de código. Ou seja, é algo opcional que vai executar esse bloco de código independentemente do que aconteça. Ou seja, havendo uma exceção ou não. Por exemplo, vamos voltar lá no código que eu fiz aqui. Aqui, esse scanner close, que basicamente eu estou fechando para questão de memória, né? Não gastar tanta memória no coisa e memória no questão de memória RAM, né? Não gastar tanta memória RAM, estou fechando esse scanner close aqui. Eu estou basicamente acessando esse scanner, que é para eu ler, né, os valores digitados ali pelo usuário no terminal. Eu estou fechando ele para questão de memória, né? Não consumir muita memória no meu computador. Vocês podem perceber que
não importa a questão de o código estar certo ou errado, esse scanner.close sempre vai executar, ou seja, sempre vou fechar ali o meu leitor. Agora a gente vai usar, basicamente eu vou tirar aqui o comentário e vou mostrar para vocês como ficaria esse mesmo código aqui, mas só que com a estrutura cat, try, catch e finally, né? Pronto, aqui eu vou comentar. Aqui o try é o código que pode lançar uma exceção. No caso, que pode lançar uma exceção é a leitura da variável string, ou seja, do valor string, que é o meu nome. A leitura também da idade pode lançar uma exceção. E isso aqui também vem conjunto com os outros, né? Então também pode lançar exceção, porque se o tipo aqui não for inteiro, como pede, vai dar erro e consequentemente isso aqui não vai executar, né? Então aqui é a parte que pode gerar uma exceção, essa parte aqui. E temos a parte do catch, que a gente coloca o tipo da exceção, que no caso é uma exceção de formato de número. No caso, ali, essa exceção aqui é para quando eu digitar na variável int aqui. Eu não digitar o número inteiro, eu digitar outro tipo de número, digitar um char, ou então um conjunto de caracteres, que é um string. E dentro aqui eu lanço basicamente a minha exceção, que é eu vou exibir na tela que não está convertendo a idade para o número inteiro. E eu vou exibir aqui a mensagem de erro, né? Erro, eu vou basicamente acessar isso aqui, né? O nome do meu erro, meu tratamento. E vou exibir uma mensagem, né? Com o método getMessage. Basicamente vai exibir na tela o que está errado, né? A parte que está errada. No caso, se eu digitar, como eu digitei oi aqui, ia aparecer oi ali, né? Vamos executar agora essa parte do código aqui para vocês verem, ter a noção aqui. Digite seu nome, Matheus. Digitar a sua idade, eu vou digitar oi, né? Digitar o valor errado já para mostrar a questão do tratamento da exceção já para vocês de cara. Aqui aparece a mensagem do catch. Ocorreu um erro ao converter a idade para número inteiro. E aqui, ó, vai exibir essa parte aqui, ó, no getMessage, né? Que é a mensagem que tá dando errado, né? Que no caso é o input string oi, né? Isso aqui é um tipo string. Eu quero que seja, né? Que essa variável recebe o número inteiro. Então, por isso que vai dar errado. E aqui também a gente tem um finally. Finally que vai executar a parte do código que aconteça independentemente de ter falha ou não. Aqui teve uma exceção, executou o catch, mas mesmo assim ainda executou o finally. Por quê? O scanner close ele sempre vai ser fechado, independentemente de ter exceção ou não. Vou executar de novo aqui para vocês verem isso. Vou digitar agora corretamente os valores. Né? Matheus, digite a sua idade, 19. Seu nome é Matheus, você tem 19 anos. Ou seja, executou o código aqui normalmente, aqui nessa parte aqui. E fechou o scanner. Ou seja, o finally foi executado, mesmo essa parte de código não tendo uma exceção, ou tendo essa exceção, né? Como tendo essa exceção também foi executado o finally. Vamos voltar lá para o slide. Aqui a gente tem as hierarquia de classes, não, hierarquia de exceções no caso, né? Que são classes que basicamente, né,
tem uma hierarquia, né, na questão de tratamento de exceção, né, que são as exceções checadas e não checadas. Uma exceção checada é aquela que o compilador exige que você trate ela. E isso significa que você vai ter que usar o try catch, né? Ou seja, você vai ter que usar essa estrutura para tratar seu erro, né? E geralmente essas exceções checadas são exceções que o programador pode prever, como, por exemplo, para garantir, né, que esse código siga a sua execução corretamente. Por exemplo, essa digitação de um valor string no canto de um inteiro, esse tratamento de exceção aqui, né, que eu fiz, que é o usuário não digitar um valor correspondente àquilo que eu estou esperando que ele digite, isso é um tratamento, vai ser considerado um tratamento checado, entendeu? Porque eu posso prever isso, eu posso prever que o usuário ele digite um valor errado. A gente tem mais exemplos aqui, né, de estrutura try-catch, checada aqui. Um exemplo, abre arquivo, a gente abre o arquivo, aqui tem um conjunto de código aqui que pode lançar uma exceção aqui, e tem o catch que está basicamente tratando essa exceção, né? A gente tem também as exceções não checadas, que são basicamente as exceções que acontecem quando o programador digita errado, algo errado no seu código, ele está querendo acessar um índice fora de um array, índice fora dos limites de um array. Por exemplo, um array. Eu tenho um array com 5 elementos, cabe 5 coisas dentro dele. Eu estou querendo acessar um sexto elemento. Como é que eu vou acessar esse sexto elemento se dentro desse meu array que eu declarei, ele só pode ter 5 elementos? Isso não é possível. Então, isso foi um erro do programador. Eu estou querendo acessar um elemento que não existe. Foi um erro meu. É uma exceção não checada. O compilador, ele não exige que você trate essa exceção explicitamente. E tem basicamente as subclasses, né, mais frequentes nesse tipo de exceção, nessa exceção não checada, que são o runtime, exception ou o error. A gente tem outro exemplo aqui, que é esse exemplo aqui, né, de acessar um array, né, fora dos limites dele, né? Queria acessar um elemento que esse array não contém, basicamente aqui. A gente tem o tipo de exceção, né, que é array index out of bounds exception. Como essa é uma exceção não checada, né, não é necessário você tratar ela explicitamente, mas em questão de você manter o seu código limpo, talvez você pode tratar ela, né? Você pode querer tratar ela, questão de manter o código, a estética do código agradável e ele usual para todas as situações. Aqui a gente tem basicamente o que eu acabei de descrever, né? Na minha fala, que aqui eu tenho um array, ele tem 3 elementos, 1, 2 e 3, né? Eu estou querendo acessar aqui, essa variável a gente falou, estou querendo acessar o valor 5, ou seja, o elemento 5 desse array. Como é que eu vou acessar o elemento 5 se esse array só tem 3 elementos? Não é possível. Vai lançar uma exceção. Vai lançar essa exceção aqui. Tem as exceções customizadas, que basicamente são exceções que você vai adaptar ela para o seu projeto, para a sua regra de negócio, para o projeto que você está trabalhando, para a aplicação que você está querendo desenvolver. A gente usa basicamente essas exceções customizadas para comunicar os erros específicos relacionados a essa regra de negócio, a essa aplicação. Também melhorar a compreensão e a manipulação dessas exceções. Por exemplo, a gente tem aqui uma regra de negócio que ela exige o formato de um CEP. O formato desse CEP ele tem que ter 8 dígitos. Caso contrário, né, ou seja, caso isso não for, esse CEP não ter 8 dígitos, vai exibir uma exceção, ou seja, vai exibir uma mensagem de erro que esse CEP é inválido. CEP inválido exception, né? Basicamente a gente vai criar aqui uma classe
CEP inválido, exception, extend exception, né? Basicamente a gente está pegando a classe, superclasse exception, trazendo para essa nossa classe, CEP inválido exception. Bom, aqui basicamente a gente vai fazer a questão do tratamento de erro dela, né? O tratamento de erro personalizado. Como é personalizado, não exige obrigatoriamente que você use a estrutura try-catch, né? Aqui a gente usa um if para fazer essa exceção. A gente basicamente faz aqui o método throw, né? Que a gente está informando que vai vir uma exceção posteriormente. A gente faz um if CEP, a gente está acessando a string CEP e está colocando um length, ou seja, esse length vai contar a quantidade de elementos que tem dentro dessa string, ou seja, verificar se essa string tem 8 elementos ou não. No caso, se essa string ela for diferente de 8, ou seja, se ela não for, não tiver a quantidade de números igual a 8, vai dar erro. Ou seja, aqui nessa parte eu vou exibir a minha palavra reservada, que basicamente eu estou lançando a minha exceção. CEP inválido exception. E depois eu vou, como for lançada essa exceção, eu vou retornar um exemplo de código, um exemplo de digitação, que no caso seria isso aqui, ó. Não tem, por exemplo, quando você está criando uma senha, né? Que você cria a senha errada e quando você cria essa senha errada, volta lá, né? Os exemplos de como criar a senha. Essa senha deve conter caractere, arroba, né? E bota como exemplo arroba, exclamação, conter números, conter letra maiúscula e minúscula. Basicamente é isso aqui que está fazendo, está retornando um exemplo de como deve ser a digitação do meu CEP. Agora a gente vai entrar aqui em array, ou seja, matrizes, que são também chamadas de array, essas matrizes. Elas basicamente guardam informações do mesmo tipo sob um único nome. Ou seja, basicamente eu estou criando, abstraindo assim o máximo possível, está criando uma variável que vai receber vários valores de um mesmo tipo. Estou criando uma variável inteira que vai receber vários valores inteiros. Ao contrário de uma variável simples, né, que armazena apenas um valor, ele pode armazenar, o array pode conter várias informações, ou seja, vários valores. Aqui a gente tem basicamente a representação de um array, esse array tem 6 elementos, e tem também a questão do índice, que é algo que vocês devem ficar bastante atentos, porque o índice ele sempre começa do zero. O primeiro elemento ele sempre vai ter um índice 0. Você vai acessar ele com índice 0. Do segundo em diante, né, vai aumentando 1. Então, o segundo elemento 1, terceiro elemento 2, quarto elemento 3, quinto elemento índice 4 e o sexto elemento índice 5. A gente tem a declaração de array, que é basicamente aqui. Você dá um nome para ele e agrupar os valores, né, que esse array possui. A gente tem os tipos de declarações, que basicamente aqui vai declarar um array. Tu não sabe aqui a quantidade de elementos que esse array vai possuir, ou seja, se ele vai ter 6 elementos como esse aqui, ou então se ele vai ter 3 elementos. Tu não sabe aqui a quantidade que ele tem. Tu vai só botar o tipo dele e o nome dele. Aqui tem outro tipo de inicialização, que é quando tu sabe a quantidade de elementos que tu vai ter nesse array. Aí tu vai, coloca um int, ou seja, o tipo, tu coloca o tipo dele, coloca esse símbolo. Toda vez eu me esqueço, você confunde isso aqui com chave. Números. Aí tu bota o igual e o new, que basicamente tu tá dizendo aqui que tu tá criando um array. New int, o tipo, repete o tipo aqui e tá colocando a quantidade de elementos que tem nesse array. Ou seja, diferentemente disso aqui, que tu não sabe
a quantidade de elementos que vai ter, tu está declarando ele, tu não sabe a quantidade de elementos dele que ele vai possuir. Aqui tu já sabe. Tu já sabe que esse array vai ter 5 elementos, ou seja, que ele vai ter 5 divisores. Isso também entra em uma questão de escolha na hora que tu for programar. Por exemplo, como eu falei, né? Isso aqui você precisa, para fazer esse tipo de declaração, você já precisa saber que esse array vai ter 5 elementos. Aqui eu não sei que esse array vai ter 5 elementos. Eu posso só declarar ele sem atribuir nenhuma quantidade de elementos, nenhum valor, como vai aparecer aqui, né, na declaração em chaves, né? A gente vai colocar o tipo dele, esse símbolo, abre e fecha ele, temos os números, o nome, né, do array, números, e temos a declaração dos elementos dele, ou seja, além de eu inicializar esse array, eu estou colocando os valores dos elementos que esse array possui. Esse array tem 3 elementos, aqui como vocês podem ver, 1, 2, 3, e eu coloquei os valores desses elementos, né? O elemento 0, o elemento de índice 0 tem o valor 1, o elemento de índice 1 tem o valor 2 e o elemento de índice 2 tem o valor 3. Eu fiz aqui um pequeno código aqui para representar isso. Só comentar aqui essa parte aqui, que já foi abordado. Bom, pronto. Descomentei. Essa parte aqui, né, não abordar agora, mais para frente. Bom, aqui eu fiz uma declaração de um array. O array números, é o mesmo que tem ali. Eu fiz uma declaração direta, ou seja, já coloquei a quantidade de elementos e o valor de cada elemento que ele possui, né? Aqui eu tenho um array números que possui os valores 7, 10, 12, 14, 26, né? Com os índices. Lembrando que sempre o primeiro é 0, esse elemento 7 tem um índice 0, o 10 tem um índice 1, o 12 tem um índice 2, o 14 tem um índice 3 e o 26 tem um índice 4. Bom, como é que eu faço para mim acessar esse valor? Eu posso acessar ele por meio da criação de uma variável. Por exemplo, eu estou criando a variável primeiro número e estou pegando através do acesso de números, acessando o índice 0, eu estou pegando esse valor 7 e estou atribuindo ele à minha variável primeiro número. Vamos pintar isso aqui. Primeiro número. Ctrl F11. Aqui. Exibiu o valor 7, que é o valor que está armazenando a variável primeiro número. Repetindo, a variável primeiro número, né, está armazenando o índice 0 do meu array números. Qual é o índice 0 do meu array números? Começando. Lembrando que sempre o primeiro elemento começa com índice 0. Então, o primeiro elemento, ou seja, o índice 0, é o valor 7. Está exibindo o quê? Quando eu estou printando essa variável primeiro número, está exibindo o quê? Está exibindo o valor 7. Exatamente como a gente queria, né? Que queria acessar o valor. Queria acessar o primeiro elemento, primeiro número. A gente conseguiu acessar ele através de pegar esse valor, né? Através da criação de outra variável. Bom, a gente também pode acessar, ou seja, além de acessar esse valor, a gente também pode modificar ou adicionar o valor diretamente ao meu vetor. No caso aqui, eu estou... Deixa eu passar só para cá, que isso aqui a gente vai ver na outra parte de acessar
arrays com estrutura de repetição? Bom, aqui a gente tem números, eu estou acessando o meu índice 0, no meu array números, e eu estou modificando, eu quero modificar esse valor 7, eu quero que em vez de 7, agora o meu primeiro índice, ou seja, o meu índice 0, ele tenha o valor 32. Eu faço basicamente isso, coloco o nome do meu array, coloco o índice dele e coloco o valor que eu quero atribuir, que no caso é o valor 32. Vamos novamente printar isso aqui. System.out.int ln. A gente vai coloca números índice 0. Salva, compra o F11. Tá aqui. Agora, o índice 0 do meu array, que antes era 7, como a gente vê aqui, antes era 7, agora ele passa a ser 32, que foi o valor que eu modifiquei. Eu posso fazer isso tanto para adicionar como para modificar. No caso de adicionar, é quando eu crio um valor, ou seja, um array, e eu não coloco os elementos específicos dele, né? No caso aqui, como eu já disse os elementos, né? Disse que esse array tem 5 elementos, e eu disse o valor desses elementos, aqui eu estou modificando, né? Mas no caso do outro tipo de declaração, e no caso é essa declaração aqui, que a gente diz só a capacidade que esse array vai conter, eu posso, no caso, eu fazendo essa linha de código, eu vou estar adicionando os valores a esse array diretamente. Ou seja, como o array números de índice 0 não vai ter nenhum valor, eu estou adicionando esse valor agora. Eu estou adicionando 32, né? No exemplo hipotético que seria se a gente tivesse criado dessa forma o nosso array. Bom, a gente basicamente tem as especificações aqui do que o bloco de código que a gente executou, o acesso dos índices, que foi o que eu acabei de falar, né? Começa, o primeiro sempre é o 0 e assim vai aumentando de 1 em 1. O acesso, né, por variável, que foi o que eu mostrei. O mesmo cenário que eu estou basicamente inserindo os valores, né? Aquele exemplo que eu falei, né, de inserir valores, né, nesse tipo aqui, no qual eu só sei a quantidade de elementos e eu não tenho nenhum valor atribuído a esses elementos. Aqui eu estou acessando, né? Aqui tem 5 elementos. Eu estou acessando o elemento 0, ou seja, o elemento de índice 0, e estou adicionando o valor 10 a esse elemento. E assim por diante. Segue a mesma lógica. E aqui é basicamente eu estar pegando o valor desse elemento, né? Tá pegando. Essa é basicamente a mesma linha de código que eu fiz aqui. Então eu estou pegando o primeiro valor, né? Acessando o array números e o índice 0. Temos que explicar aqui, que é basicamente a mesma coisa que a gente já vem abordando. Agora a gente vem outra questão, que é percorrer um array. Ou seja, a gente criar uma variável para cada elemento é algo que vai guardar muitas linhas de memória. Tipo, vai fazer muitas linhas de memória, sendo que existe algo que tu pode aperfeiçoar isso, pode aprimorar isso. Que no caso são as estruturas de repetição. Em vez de tu basicamente repetir essa linha de código diversas vezes, só mudando o nome da variável, tu pode muito bem usar uma estrutura de repetição, como o for ou for each, para você percorrer esse vetor, esse array. E por que, basicamente, a mais indicada é o for? Porque, como a gente viu na aula posterior, né, a gente já sabe quantos elementos tem nesse array. Eu já sei basicamente quantos elementos vão ter. Eu sei a condição de parada, né, diferentemente do while. Então, por isso que eu uso a estrutura for.
não uso a estrutura while. Porque eu sei que o array ele tem esses 5 elementos. Depois que ele lê 5 elementos, ele vai parar. Diferente do while, que vai continuar até que ele atinja uma condição de parada lá, que eu vou especificar como programador. Agora eu vou exibir para vocês, basicamente mostrar o código de percorrer um array utilizando a estrutura for. Aqui a gente começa, para fazer isso, a gente começa declarando o nosso contador, No caso aqui vai representar o nosso índice, O índice i é igual a 0, o índice é igual a 0. A gente faz o for, Coloca o for, inicializa ele, com o índice igual a 0. Coloca a condição de parada, que eu posso colocar diretamente ela, Como eu sei que o meu array números, ele tem 5 elementos, ou seja, ele tem 5 valores aqui dentro dele, eu sei que como o índice começa do 0, esse índice vai parar com valor menor que 5. No caso, esse índice vai parar com 4, No caso, esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1, esse aqui é o índice 2, esse aqui é o índice 3, esse aqui é o índice 4. Então, como condição de parada, eu coloquei que o i ele tem que ser menor que 5. Enquanto o i for menor que 5, esse código vai continuar executando. E eu adicionei um incrementador, que é basicamente a cada vez que esse código executar, eu vou estar adicionando 1 ao meu índice 0. Ou seja, na primeira vez que vai executar, ele vai exibir na minha tela o valor do índice 0. Depois, ele vai fazer a comparação, O índice continua menor que 5? Sim. Não, vamos basicamente abordar de novo aqui ficou meio confuso. Tá aqui o índice 0. Esse índice 0 é menor que 5? Então, eu vou executar esse system.out.print ali, que é basicamente o valor do primeiro elemento, O índice é 0, vai exibir na tela esse valor aqui, 7. Agora, continua a execução. Vai adicionar agora mais 1 a esse i aqui. Vai adicionar mais 1 a esse i. Agora o i vai ter, o índice agora vai ser 1. Como o 1 ele é menor do que 5, o código vai continuar executando. Ou seja, vai exibir de novo na tela o system.out.println. Número, índice 1. Vamos executar aqui. O mesmo vai prosseguindo aí, a mesma lógica vai prosseguindo até atingir essa condição de parada, até o i não ser mais menor que 5. .room, Ctrl F11, tá aqui. No caso, calma aí, deixa eu coisar aqui de novo para exibir os valores. Sim, por isso está exibindo. Eu estou pintando aqui. Calma aí, se eu tiver esses prints aqui. Println. Ctrl F11. Tá aqui. Como, eu modifiquei agora o valor do 0 para ser 32, vai exibir o 32 como sendo o índice 0, aí o 10, o 12, o 14 e o 26, Basicamente. Se eu tirar essa parte aqui, vai exibir a mesma coisa que está aqui, Como eu modifiquei aqui, esse 7 passa a ser 32. Modificando de novo, tirando essa modificação, agora vai exibir exatamente o que está dentro do meu array, desse array aqui, como eu declarei, Ctrl F11. Aqui exibiu 7, 10, o 12, 14, 26. Pronto. Basicamente é assim que a gente acessa, a gente exibe na tela os índices do nosso array, os elementos do nosso array. Aqui, vocês viram que eu usei o menor que 5, por eu já saber a quantidade de elementos que tem no meu array, Eu sei que o meu array aqui tem 5 elementos.
Mas se eu não soubesse que ele tem 5 elementos, como é que eu faria isso? Eu usaria uma função para contar a quantidade de elementos que tem o meu array, que no caso é o números, essa função aqui length, né? Eu boto números, ou seja, eu boto no meu array, ponto, o nome do meu array aqui, números, ponto length, que é a função para contar a quantidade de elementos que tem o meu array. Vou só substituir aqui essa parte aqui do código. Salvei, Ctrl F11. Aqui, você viu o nosso array do mesmo jeito. Essa parte aqui do código é só, como eu frisei, né? Só para quando a gente não tiver o conhecimento de quantos elementos tem o nosso array. A gente pode usar essa função length para contar quantos elementos tem ele. Vamos voltar aqui para nosso slide. Bom, aqui tem basicamente a representação do nosso código. O código que eu acabei de fazer aqui representado, não tem muito o que comentar. Aqui tem outra estrutura de repetição. A gente está acessando para exibir os elementos desse array, né? O for each, que é basicamente o for de uma forma mais simplificada, né? A gente só tem que basicamente colocar o nosso contador, que no caso aqui é o int número. Esse int número, 2 pontos, vai percorrer ali o nosso array números. E vai, ao percorrer esse nosso array números, ele vai exibir na tela os elementos dele, né? Vai exibir na tela 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem um exemplo de código para somar um array. Usa a mesma lógica, né? Só que aqui eu estou usando, em vez de usar um contador ali, eu estou somente contador número, né? Eu estou criando uma outra variável, que no caso é int soma, que tem um valor 0, e a cada vez que for acessando um elemento desse array vai somando, ou seja, ele acessou o índice 0. O índice 0 tem o valor 1. Agora aqui eu vou, nessa variável soma, que antes tinha 0, eu vou somar mais uma ela, ou seja, variável soma mais 1. Agora a variável soma vai passar a ser 1. E assim por diante, né? Vai acessar o índice 1. O índice 1 tem o valor 2. A variável soma, que antes era 0, passou a ser 1, né? Na nossa adição anterior. Agora vai ser somada com um número que está aqui que é esse número aqui, né? Que é o índice 1, que é esse número aqui. Agora, antes era 1, mais 2, essa variável vai ser 3. Até terminar a execução do nosso código aqui, e a soma vai ser exibida a soma na tela, né? Que no caso é 3, 6, 10, 15. Vai exibir 15 na tela. A soma, né, dos elementos desse array. Aqui a gente tem as operações de inserção e também remoção de elementos de um array. Vou ficar bem por cima disso aqui, só para vocês terem a noção mesmo. A gente cria um método, esse método ele é público, né? Ele vai receber valores inteiros, e esses valores vão conter também arrays, né? A gente coloca o nome desse método, adicionar. Esse método recebe parâmetros, ou seja, ele recebe o vetor, o nosso array. Ele também recebe o elemento que eu quero adicionar o valor, eu quero inserir o valor. E aqui eu vou, basicamente, estou criando um novo array, estou estou lendo aqui nessa linha de código, que a gente está lendo a quantidade de elementos que tem o meu array anterior, e estou adicionando mais um a ele, né? Por exemplo, o meu array tem 5 elementos, agora ele vai ter 6 agora. Estou criando um array que vai ter 6 elementos. E aqui eu estou basicamente percorrendo o meu novo array. Estou percorrendo o meu array, no caso, o array que eu criei aqui, esse array números. Estou percorrendo ele e estou adicionando um novo valor, no caso, no novo array. Eu estou acessando o novo array.
no índice, né? O índice dele, o índice que eu coloquei aqui. E eu vou adicionar o valor que eu quero. Vou adicionar o valor que eu quero aqui. Basicamente aqui a gente tem o novo array, é igual a quantidade de elementos aqui do array, do primeiro array, e vai ter ali, vai receber o elemento. Então a correção aqui, basicamente eu estou acessando esse novo array, dentro desse novo array, desse índice aqui, eu estou armazenando os valores desse array que foi criado aqui fora. Aqui a gente tem manipulação de matrizes, né, que basicamente um array uma variável, né, que tem um tamanho fixo e que não é isso que queremos muitas vezes, né? E tipo, na questão de uma matriz, né, no array, ele pode ter uma dimensão ou mais de uma dimensão, ou seja, várias dimensões, que entra na questão da matriz, né? Que a matriz é mais de uma dimensão. Aqui a gente tem a remoção da matriz, é a mesma coisa, só que a gente vai estar removendo o valor. Basicamente a gente está criando um método que nem esse aqui, mas só que é para remover os valores que tem já no meu array aqui, que eu declarei aqui no meu método principal, né? Aqui eu declarei o array números, disse os valores, né? E aqui eu quero basicamente aqui remover dentro do meu array o índice 0. Eu quero remover esse 1 aqui. Aí aqui tem um método, né? O nome do método, ele recebe um array, um índice desse array inteiro, está criando um novo array. Aí esse novo array, ele vai ter a quantidade de elementos que esse array tem, que no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 elementos, menos 1. Ou seja, esse novo array vai ter 3 elementos. É porque eu estou removendo um, então eu estou tirando um elemento desse meu array, o meu novo array, né? Que vai ser exibido após eu excluir esse elemento 0, esse índice 0. Esse elemento 1 aqui. Aí eu percorro aqui com for, se o meu i for igual ao índice, ou seja, se o meu for estou percorrendo aqui com for, né? Se o meu i o meu contador aqui desse for diferente do meu índice que eu coloquei ali, que eu quero excluir, então eu vou ter o novo array, vai ser j++, ou seja, vai ter o iniciador j, ele vai receber mais 1 e vai ser igual ao array elemento 1. E aqui eu estou retornando um novo array com elemento excluído, né? Basicamente aqui eu estou excluindo nesse novo array aqui, basicamente eu estou adicionando o array antigo, só que um elemento a partir do 2, né? No caso, a partir do segundo elemento aqui, né? A partir do 1, elemento de índice 1. Nesse novo array vai ter o 52, o 43, o 24, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 11. Aqui tem a explicação do código anterior em formato textual. A gente tem as modificações de um array, que foi basicamente aquilo que eu tinha mostrado para vocês, né? A gente acessa o array, o índice dele e coloca o valor que a gente quer modificar, né? No caso aqui a gente está acessando o índice 0 e está mudando o valor desse índice aqui. Em vez desse índice aqui, desse índice 0, armazenar o valor 1, agora ele vai armazenar o valor 20. A gente tem aqui um exemplo, né, do uso de matrizes ali do Minecraft, né, que envolve a questão da cópia e clonagem, né, de arrays, que é basicamente envolvendo a replicação de elementos, né, ou então modificação deles, né, feito cópias, questão de basicamente entra nessa questão de cópia, né, modificação ou clonagem, né, diferentes tipos de cópia, basicamente. A gente usa aqui um método arrayCopy para copiar e clonar arrays, né?
É comum usar o método array copy. Este método permite copiar elementos de um array para o outro, ou seja, aí você vai basicamente fazer uma cópia, né, do array. Por exemplo, eu tenho esse array aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero fazer uma cópia dele para botar em outra linha de código, sei lá, importar esse array para outro arquivo. Basicamente usa esse método aqui, array copy. Né? Essa cópia ela vai ser superficial ou profunda, dependendo do tipo de dado que tiver nesse meu array aqui. E tem também a clonagem do array. A gente usa o método clone, que basicamente, usando esse método clone em Java, a gente vai ter uma cópia independente do array original. Ou seja, aqui, né, no array copy, eu vou copiar um array igual a esse array aqui. Ó. Isso aqui vai ser igual, exatamente igual. Se eu modificar alguma coisa aqui, na minha cópia, também vai modificar. Mas na minha clonagem, eu estou criando um array independente. Ou seja, esse array aqui vai continuar sendo esse array aqui. Vai continuar tendo esses 5 elementos, esses mesmos valores aqui. Mas nesse meu clone, eu posso alterar os valores dele, independentemente desse meu array original. E essa cópia, né, que eu faço com o clone, ela é mais profunda, né? Diferentemente da cópia que eu faço com array copy, que é basicamente uma cópia que pode ser superficial ou profunda, né? Dependendo desse tipo de array. Essa não. A do método clone, ela vai ser uma clonagem já profunda. Uma cópia profunda já. Esse meu array. Aqui temos dinâmico e estático. Os arrays, né? A diferenciação deles. Um array estático é um array que tem um tamanho físico, fixo, e que não pode ser alterado esse tamanho. Esses arrays são o que a gente usou nos capítulos anteriores, né? São esse array aqui é um array estático. Ele sempre vai ter 5 elementos e tu não tem como mudar a quantidade de elementos desse array, nesse tipo de declaração. A gente tem as vantagens, né, que é simples de usar e entender. O acesso é rápido a usar os elementos por índice, né, porque tu já sabe a quantidade de elementos que tem aqui, né. Tu já sabe qual o índice que tu quer acessar, já a quantidade de índice que tu vai acessar. Desvantagem. O tamanho do array deve ser conhecido antecipadamente e não pode ser alterado. Pode haver desperdício de espaço se o array não estiver completamente preenchido. Ou seja, eu criei um elemento, um array, né? Ele tem 5 elementos. Se eu estou só usando 4 elementos, eu estou tendo aqui uma desvantagem, que eu não estou preenchendo corretamente, ou seja, preenchendo completamente esse meu array. E também a questão da desvantagem de eu precisar saber a quantidade de elementos que esse array já possui antes de eu fazer ele. Por exemplo, para eu me declarar esse array estático, eu tenho que saber que esse array tem que ter 5 elementos antes. Isso é uma desvantagem, né? E temos também os arrays dinâmicos, né? Ou também chamados de coleções, né? São estruturas, né, de dados que podem mudar de tamanho durante a execução do programa. Eles podem expandir ou contrair conforme necessário. Ou seja, diferentemente desse estático, que o tamanho vai ser fixo e tal, não pode expandir, o array dinâmico ele vai ter a questão de alteração do tamanho dele, dos elementos que ele vai possuir também, a quantidade de elementos, né, que ele vai possuir. Eles podem, além de poder expandir esse array, também pode ser contraído, né? Ou seja, eu posso diminuir o tamanho dele, diminuir a quantidade de elementos que ele possui. Aqui, por exemplo, quando eu criei esse array aqui, ele tem 5 elementos, independente de eu estar usando só 4 ou não. Aqui não. Por exemplo, se eu estou usando só 4 no dinâmico, se eu estou usando só 4 elementos, eu posso muito bem contrair esse vetor para ele ter somente os 4 elementos que eu estou utilizando. Basicamente aqui a gente tem um código aqui de exemplo da criagem de um array dinâmico. A gente bota aqui o nome do array, o tipo, né, array list, né, que é o tipo da coleção dinâmica, né, informando que a gente está criando a coleção dinâmica, o tipo,
integer, que é um tipo inteiro. Aqui eu estou criando, botando o nome do array dinâmico, e eu estou criando esse novo array list. Ou seja, estou criando esse meu array dinâmico aqui, né? E aqui eu estou, dentro desse meu array dinâmico, eu estou adicionando através do método, né, add. Eu estou adicionando nesse meu array dinâmico, eu estou adicionando o elemento 1, ou seja, o valor 1 ao meu array. E aqui vai exibir a saída aqui, que no caso vai ser 1. A gente tem as vantagens e as desvantagens, né, desse array dinâmico. Vantagem é que ele permite essa flexibilidade, né, na questão de tamanho e na execução de memória, né, na execução do programa e no gerenciamento de memória do nosso código, né. Por exemplo, eu vou gastar mais memória percorrendo os 5 elementos desse array estático, sendo que ele só tem 4 elementos dentro dele, mas ele foi declarado tendo 5, ou seja, eu vou precisar, se eu for, por exemplo, usar um for, eu vou precisar percorrer os 5 elementos, diferentemente do dinâmico, né, que eu posso criar só, por exemplo, 4 elementos, ele vai ter o tamanho 4, pode ter o tamanho 4, e, por exemplo, diferentemente desse aqui, que eu ia ter que percorrer 5, eu vou percorrer nesse aqui um índice a menos, ou seja, eu vou poupar a questão de memória para execução do código, também vou poupar, agilizar a questão da velocidade, né, da execução do programa. Também tem outra vantagem dele, a questão de adicionar e remover elementos com facilidade. A gente tem as desvantagens, que pode ser um pouco mais lento do que um array estático, acessar os elementos, né, por não poder ter infinitos elementos, né, também pode ocorrer essa desvantagem aí de ele ser lento, a depender do tamanho que ele possui, né. Usa mais memória do que um array estático para armazenar a mesma quantidade de dados. A gente tem os arrays multidimensionais. Aqui a gente entra na questão de matrizes aqui, basicamente, né? Aqui eu estou criando uma matriz, que essa matriz ela tem 4 linhas, ou seja, ela tem 4 linhas aqui, 1, 2, 3, 4 linhas e 4 colunas também. A gente acessa, para acessar aqui, a questão de poupar tempo aqui, isso aqui é basicamente a mesma coisa que a gente fez no array com uma dimensão, né? A gente bota o índice aqui da linha e bota o índice da coluna e coloca o valor que a gente quer armazenar, ou então o valor que a gente quer acessar, alterar. Percorrer, a gente pode percorrer usando for, é a mesma questão, a gente usa um índice para linha, usa um índice para coluna, a gente usa a estrutura for para percorrer essas linhas e essas colunas através dos índices e a gente exibe na tela, aqui no caso a gente exibe na tela os elementos que tem essa matriz, né? Uma coisa importante é que quando a gente for usar estruturas de repetição, a gente tem que usar essas estruturas de for, essas estruturas de repetição aqui alinhadas, né? Ou seja, um for dentro do outro. Por quê? Por exemplo, aqui o índice começa no 0, né? Aqui nesse for aqui também, nesse índice linha aqui começa com 0. Dentro desse índice linha aqui, a gente tem um for coluna. Um índice coluna. O índice coluna também vai ser 0. Ou seja, eu vou acessar o primeiro elemento do meu primeiro elemento, primeiro elemento da minha linha e o primeiro elemento da coluna, né, do índice da coluna, ou seja, eu tenho a linha 1, isso aqui é a linha 1, isso daqui é a linha 2, isso daqui é a linha 3, isso daqui é a linha 4. Eu vou acessar o primeiro elemento da linha 1, no caso eu vejo aqui, e também o primeiro elemento da coluna, a coluna, né, que é 0. Ou seja, tanto aqui, ó, aqui a coluna aqui, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Isso aqui são os 4 elementos da coluna. Aqui é o índice. Aqui é a linha, né? Aqui é a coluna, aqui é a linha. Estou acessando esse primeiro elemento aqui. O for, linha 0 e o coluna 0.
Aí eu adicionei um elemento. Vou acessar agora o segundo elemento aqui, o segundo índice aqui, no caso. O índice aqui é 1. Acessar o coluna. Vou acessar aqui o for, o linha, o índice 1. E vou acessar ali no mesmo for, mas só que o for ainda vai ser o 0. Por isso que a gente usa essas estruturas de repetição ali alinhadas, né, uma dentro da outra. Para, por exemplo, percorrer, né, todos os elementos ali da linha e da coluna. Aqui a gente tem os arrays multidimensionais irregulares, que são basicamente não são regulares, né? O nome já diz, né? Ou seja, significa que eles, né, diferentemente desse aqui, que tem que ter a quantidade de linha igual à quantidade de coluna, nos arrays irregulares, eu posso ter a quantidade de linhas diferente da quantidade de colunas. Ou seja, eu estou tendo aqui esse array, essa matriz aqui. Essa matriz ela tem 5 elementos, né? Um array de arrays, né? 5 elementos. E aqui eu estou dizendo que o primeiro elemento, né? Ou seja, a primeira linha ela vai ter 3 elementos. A minha primeira linha vai ter 3 elementos, ou seja, vai ter 0, 1, 2 na minha primeira linha. Na minha segunda linha, ou seja, na minha linha com índice 1, eu vou ter 5 elementos. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 dentro dessa linha. Ou seja, desse array multidimensional, a minha quantidade de linhas e colunas, né, ela não necessariamente pode ser igual. Eu posso colocar a quantidade de linhas e colunas diferentes. Inserção de array. Aqui eu estou criando um array, basicamente é a mesma coisa da iniciação do array passado. Coloco o nome e new, tipo novamente e o tamanho desse array. Basicamente repetido aqui. Aqui é iteração, usando looping for each. Basicamente o mesmo exemplo que eu citei aqui anteriormente, esse mesmo exemplo aqui. A mesma lógica, né? Esse exemplo aqui, no caso. Mesma lógica. Tenho que explicar, né? Basicamente assim, explicar a mesma coisa. Copy de arrays, que basicamente que a gente está fazendo um exemplo daquela cópia do que eu falei de copiar um array, né? A gente está criando aqui uma variável, essa variável aqui vai receber um array, né? Vai ser um array, o nome dela é cópia, e aqui ela vai receber o arrays.copyof, array quantidade de elementos, ou seja, basicamente eu estou copiando um array, né? E além de eu estar copiando esse array, eu estou copiando a quantidade de elementos, né? Uma quantidade de elementos específico desse array, né? Por exemplo, eu quero copiar só 4. Esse array tem 5 elementos, eu quero copiar só 4. Vou botar a quantidade aqui 4 e tal. Dentro desse mesmo array, eu só vou pegar 4 índices, né? 4 elementos nesse array imaginário, né? Que eu falei que tem 5 elementos. Eu posso pegar somente 4 utilizando essa função copyof. Tem aqui a representação, né, como ficaria, né, a questão desses arrays multidimensionais aqui, o acesso também deles aqui. Como eu falei, né, um array multidimensional ele tem linhas e colunas, né? Aqui a linha 1, linha 0, né, linha índice 0, linha índice 1 e linha índice 2. Aqui, para mim acessar essa linha aqui, eu tenho que colocar o índice da linha e o índice da coluna. Qual é o índice da linha aqui? Aqui é a linha 0, ou seja, o índice da linha tem que ser 0 aqui, ó. Isso aqui tem que ser 0. E o índice da coluna, qual coluna é essa daqui? Essa daqui é a primeira coluna, ou seja, a coluna também começa com 0, né? Ou seja,
para mim acessar esse elemento 1 aqui, eu tenho que, dentro dessa variável que é o elemento que eu criei para poder acessar os valores dessa matriz, eu tenho que colocar o índice 0, 0, né? Que é coluna 0 e linha 0. Coluna 0, linha 0. Aqui, coluna 1, linha 0. Aqui, coluna 2, linha 0. E assim por diante. Por isso que a gente usa o for alinhado, né? Porque para percorrer a quantidade de linha aqui, né? A quantidade de elementos da linha e também a quantidade de elementos ali na quantidade de colunas, né? Quantidade de linhas e colunas. Por exemplo, aqui na linha 0, eu tenho 3 elementos, ou seja, eu preciso repetir esse bloco de código 3 vezes. Por isso que eu uso um for aqui, dentro desse. Por isso que eu tenho que usar um for dentro de um for, né? Ou seja, um for alinhado. Por quê? Aqui no índice 0, preciso executar 3 vezes esse índice 0. Preciso que ele acesse a coluna índice 1, coluna índice 1 aqui, coluna índice 0 e coluna índice 2. E assim por diante. Bom, basicamente acabou a aula de hoje aí. A Marcela aí vai continuar com a Ruth.
Tem que transmitir, pô, como é que fala? As respostas. Não dá pra ver. Boa. Beleza, beleza. Esse nome aí é mentira, viu, Andinho? Mas,
que não é a lenda do Valhalla. Ganha um Pix, né?